fazer isto bem. Eu não sei, eu faço uma pergunta inicial que faço sempre nestas conversas, como sabem. Hein? Quem é que sabe o que é a garantia mútua nesta sala? Levante o braço, se faz favor. Tão poucos, isto está a correr mal. Costuma ser quase todos, não? Nem vocês sabem, nem o gestor do Compete sabe, pá. Levanta lá o braço, porque senão então estou tramado. Exatamente, quem é que já ouviu falar de mim? Quem é que já ouviu falar de mim? Não, exatamente. Bom, dizer-lhes muito rapidamente que a garantia mútua entra nesta conversa essencialmente por cortesia e simpatia do Francisco. Então, ela, como ele disse bem, é um grande amigo, é uma pessoa por quem eu tenho uma imensa estima. E isto não é devolução de elogios, enfim, nem precisamos disso, porque eu tenho imensa estima, porque tem lutado há muitos anos para manter, pelo menos, esta chama viva, isto é, para nos manter a conversar sobre estas coisas. E ainda que às vezes isto possa parecer que não resulta em nada, o facto de falarmos, de estarmos aqui, de muitos de nós, e em particular vocês, se disponibilizarem a virem aqui ouvir-nos e falar sobre o assunto é muito importante, porque, quer dizer, se daqui sair uma ideia ou a capacidade para financiar uma ideia, eu já dou o tempo por muito bem emprego, porque nós estamos num país que precisa urgentemente de renovar o tecido empresarial, precisa urgentemente de, com empresas novas, colmatar as que estão a fechar, e que são muitas, e todos sabemos disso, e precisa urgentemente de criar empregos e trabalho para as pessoas que aqui estão e que querem cá ficar, que é o nosso caso, quer dizer, alguns de nós, provavelmente, ou muitos de nós, quiçá todos, até porque os portugueses são famosos pelo que fazem fora, muitas vezes mais pelo que fazem fora do que pelo que fazem dentro, pelo menos interportas. Né? Nós temos essa mania de dizer muito bem de nós quando estamos fora, muito mal de nós quando estamos dentro. Felizmente, alguns de nós ainda querem cá ficar. E os que querem cá ficar, obviamente, só ficam se isto gerar riqueza suficiente para cá estarmos. Isso é sempre assim. Quer dizer, eu não partilho da ideia de que a solução para Portugal vai ser empobrecermos alegremente e ficarmos todos bastante mais pobres e, com isso, ficarmos cá pobrezinhos. Se for essa a ideia, então eu também emigro. Eu tenho resistido a isso há muitos anos. Bom, a garantia mútua, como já foi dito, tipo, enfim, agora sem humor, como eu vi que na sala já todos sabem mais ou menos o que nós fazemos, tenta resolver ou ajudar a resolver o problema da falta de capacidade do sistema financeiro clássico para fazer chegar dinheiro da poupança aos investimentos. E, portanto, este circuito aqui acima. Depois há um outro circuito que tem mais a ver com a conversa de hoje, que é o circuito típico de equity, portanto, seja capital de risco. Nós temos ali capital de risco no sentido mais formal, mas podem ser capital de risco, friends, fools, business angels, private equity, etc. O que nós chamamos de equity chain, mas de facto o que se verifica é que não há dinheiro suficiente a chegar da poupança, daquilo que são as poupanças das famílias, aos sítios onde elas são precisas, que é aos empreendedores, às empresas que querem investir. E, portanto, nós o que fazemos basicamente e para tentar realmente ser muito rápido, é prestar uma garantia ao sistema financeiro, enfim, fazemos mais coisas do que isso, mas estou mesmo a ser muito simplista, e com essa garantia fazer com que os bancos emprestem dinheiro a empresas e a projetos onde de outra forma não emprestariam. E, portanto, se quiserem tentar resolver este problema do chamado market gap no mercado financeiro de intermediação bancária convencional. Isto pode acontecer nas fases todas do ciclo de vida, se bem que, como o Sr. Presidente do Banco Popular dizia ainda há pouco, é normal que se faça crédito essencialmente nas fases de crescimento e de maturidade. Quer dizer, nós fazemos garantias para crédito e crédito não é um produto tradicional para startups e early stage investments. Ainda que, no caso português, e como o Paulo Andrés referiu muito bem, e agora sem humor, no caso de alguns países da União Europeia, e nós também, já temos alguns produtos, mas estamos a trabalhar mais, nós temos estado a usar a garantia de crédito para também atuar nas áreas do early stage, nomeadamente através de uma espécie de incentivo público adicional, que já vou explicar o que é, e isto não é muito convencional, mas permite-nos, de facto, ajudar a financiar com capital alheio alguns produtos. Porque isto tem um racional, que é um racional muito simples. Eu também sou um pequeno empresário, além de ser financeiro, e sei bem o que é isso, que é o sistema convencional de equity, que era quem deveria financiar estes projetos normalmente, e o sistema convencional de equity, estamos a falar das capitais de risco, das private equities, em resumo, não tem condições, seja por falta de experiência, seja por, digamos assim, incapacidade para chegar ao mercado todo, porque, por definição, são empresas com recursos humanos limitados, obviamente. Seja porque, e essa é a razão fundamental, a grande maioria destes projetos de startup, vamos ser justos, não tem expectativas de rentabilidade suficientes para atrair um equity investor. E, portanto, a grande maioria destes projetos são projetos interessantes, criam alguns empregos, mas de facto não têm uma rentabilidade esperada que permita um equity investor medir risco e rentabilidade e meter lá o dinheiro. E, portanto, elas têm que arranjar dinheiro em algum lado. É o dinheiro da família, dos amigos e não sei o quê, agora de alguns business angels, e depois tem que ser crédito.
e, portanto, por isso é que nós temos que ajudar a que haja crédito também para essas áreas. Não estamos aqui a falar, obviamente, das típicas gazelles e das fast-growing companies, que essas deveriam, em situação normal, encontrar solução no mercado de capital de risco convencional e, felizmente para nós, e aí outro elogio, mas é mais do que merecido, felizmente para nós que há pessoas como o Francisco, o Paulo, bem, eu agora também me incluo nisso, porque também investi numa rede de Business Angels o meu próprio dinheiro, na Invicta Angels no Porto, que é onde eu moro e onde eu vivo, e há pessoas que estão a fazer um esforço para, com o seu próprio dinheiro, também criar condições para que alguns empreendedores encontrem financiamento dos projetos nessa fase ainda digamos, mercado convencional de equity. E, portanto, essas são boas notícias e é também por isso que nós temos, agora não tanto no meu chapéu de Presidente do Sistema Português de Garantia, mas no meu chapéu de Presidente Europeu da Associação do Setor, o Paulo está a começar, eu estou a acabar, eu já vou no meu terceiro mandato e já decidi, já informei publicamente os meus colegas no congresso anual que tivemos há 2 semanas em Bucareste, de que este é de facto o meu último mandato, até porque eu também tenho família e tenho passar algum tempo em Portugal de vez em quando, e portanto posso dizer-lhes nesse outro chapéu de que estamos a tentar encontrar soluções para garantir o downside, digamos, de alguns investimentos em equity, nomeadamente dos investidores de Business Angels. É isso que o Paulo está a referir expressamente. A experiência que existe com alguns dos nossos colegas na Europa é exatamente nós cobrirmos as perdas potenciais em capital, em parte, dos investidores, nomeadamente dos Business Angels, quando eles metem dinheiro num projeto. Tentando traduzir isto para a tal linguagem que os homens da medicina preferem ouvir direto, espero estar a ser simples na conversa. E, portanto, o que nós estamos a fazer é isto, a garantia já disse, em Portugal nós funcionamos assim, nós temos um sistema, e porquê é que fazemos isto? Nós temos um sistema mutualista, 4 sociedades de garantia mútua que são privadas, têm 50 e tal mil empresas portuguesas acionistas e os bancos. Estas sociedades são 3 regionais, uma no Norte, uma no Centro e uma no Sul, e uma nacional para a agricultura. São sociedades, como digo, que têm 80% de capital ou 90% privado, e são geridas privadamente, portanto tomam decisões de crédito numa base absolutamente privada. E depois têm em cima delas uma espécie de resseguro público, que é este segundo nível aqui, que é constituído por um fundo público de contra-garantia, portanto uma espécie de resseguro automático, e que é gerido pela SPGM. Bom, basicamente o que acontece aqui é quando uma empresa precisa de um empréstimo de 100 mil euros, vai a uma destas sociedades, ou vai ao banco, e pode fazê-lo através de umas destas linhas que agora estão muito na moda, as PME Crescimento, as PME Invest e tal, ou pode fazê-lo diretamente por uma das linhas normais que nós temos, e se o banco e as sociedades de garantia aprovarem o crédito dos tais, imaginem, 100 mil euros, com uma garantia, por exemplo, de 50 mil, este fundo automaticamente ressegura uma parte das perdas a estas sociedades, tipo entre 50% e 90%, depende dos casos. E a questão dos business angels, ou a questão do investimento em equity, surge aqui, que é a política pública ajuda a isto como nos investimentos que são mais arriscados, nos empréstimos que são para financiar projetos mais arriscados, nomeadamente startups ou early stage, este fundo ressegura mais do que o que é normal a estas sociedades aqui de baixo e, portanto, permite que elas tomem também mais riscos e ofereçam aos bancos uma maior cobertura de risco. Portanto, simplificando muito a coisa, é isto. E, portanto, se quiserem, eu posso dizer-lhes, enfim, nós temos um bocadinho de escala, como foi dito, nós estamos a falar de uma coisa com 3 bis ou 3 e tal bis de carteira, estamos a falar de 6 mil milhões de euros de carteira garantida, o que obviamente nos dá, mesmo a nível europeu, uma posição muito relevante do ponto de vista de rácio crédito-PIB garantido por nós. Temos neste momento mais de 100 mil operações ativas e, como disse, quase 59 mil empresas portuguesas que são nossas acionistas e, portanto, isso dá-nos também uma enorme capacidade para conhecer bem o tecido empresarial português e para ser um parceiro na discussão de políticas públicas. Agora, e também me permite concluir dizendo-lhes o seguinte, que é, há uma coisa que é mais ou menos inevitável e que foi por aí que eu comecei. Nós vamos precisar de cá estar, não é? Alguém dizia no outro dia num jornal, eu achei graça por causa desta história do futebol, que era uma nação, um país é um território, uma população, uma língua, a capacidade para se defender e uma equipa de futebol. E, portanto, nos tempos modernos não há nada que não passe por ser uma equipa de futebol. Bem, eu espero que a nossa, obviamente, chegue à final, como nós todos, e espero, fundamentalmente, que nós continuemos a gostar de ser portugueses, porque é disso que se trata. Quer dizer, nós precisamos de criar riqueza cá dentro. Eu não tenho a perspectiva de que isto vai ter tudo que ser feito da Alemanha para cá, e aí aqueles fundos pan-europeus e não sei quantos do que o Paulo falava são uma realidade, mas eu acho que nós temos que tentar criar condições para o dinheiro estar cá, ser gerido cá e sermos nós a mandar nele. E porque essa é a única maneira que nós temos de controlar o nosso próprio destino. Se pudermos depois alavancar isto com fundos pan-europeus, bestial,
ótimo. Mas eu dizia, aliás, sou gestor do Compete, ainda agora, ali numa conversa mais lateral, que eu acho muito bem que o próximo quadro comunitário de fundos estruturais continua a ser gerido de cá e continua a apoiar as redes de business angels e as redes de capital de risco e as redes de garantia, diretamente através do Finova, que tem feito, a PM Investimentos também tem feito um trabalho notável nessa área. Está muita gente a tentar fazer coisas. Isto às vezes parece tudo uma conversa de treta e às vezes vamos ser francos. A malta também tem que vender a sardinha. Agora é época dos Santos Populares, mas noutras não. Quer dizer, nós de vez em quando conseguimos fazer algumas coisas que são engraçadas e que de facto permitem criar empresas, porque é disso que se trata. Nós só saímos daqui se, eu dizia isso ainda agora ali no intervalo a um jornalista, nós só saímos daqui se o setor privado criar empregos e empresas. Quer dizer, mais setor público a criar coisas, mais setor público a gastar não é possível. Nós vamos ter que adaptar o nosso nível de gastos àquilo que é a nossa capacidade para gerar riqueza. Já percebemos todos isso. E isso só se faz com empreendedores e com gente que ouse empreender, criar e fazer o país andar para a frente. E é por isso que eu termino como comecei, com um enorme agradecimento ao Francisco Banha, por esta sua, e à sua equipa, obviamente, por esta existência permanente. Ele não é ele sozinho, assim como a garantia não sou eu sozinho, são as pessoas todas que trabalham comigo, provavelmente mais do que eu, muitas vezes, mas por esta insistência em lembrar-nos que existe país e que existem coisas que vale a pena lutar por. A velha história do fight for. Eu acho que eu tenho uma enorme crença de que é possível dar a volta a isto. Nós já provamos ser um povo muito sério, somos uns bandalhos no bom sentido do termo, enquanto há montes de massa, mas depois quando é preciso pôr as coisas no sítio, nós vamos ao sítio. O que, apesar de tudo, nos distingue um bocadinho de outros. E, portanto, eu acho que estamos na fase de ir ao sítio. Ainda por cima, como disse o Francisco, com uma vantagem enorme. Normalmente nós, agora, há bocadinho estava ali a dizer no intervalo, eu quero um café grátis, porque agora tudo que é de borla, eu peço tudo que é grátis, porque assim estamos na fase de poupar dinheiro, tudo que é grátis é bestial. E ele este ano usou essa teoria porque ele queria ter cá 2 presidentes europeus, mas como não tinha dinheiro, arranjou 2 presidentes europeus portugueses, porque é grátis. E, portanto, muito obrigado, Francisco, pela oportunidade e até já, até breve.